Bom dia a todas e a todos. Muito bom ver alguns rostinhos bem conhecidos, né, de quem participei da formação, professor de psicologia da PUC, outros colegas de profissão há muito tempo, colegas de estágio, né, Marcelo, né, pessoas aqui da Comissão de Psicologia Jurídica. Então, assim, primeiramente, assim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Sou psicóloga há bastante tempo, professora da PUC Paraná, trabalhando lá principalmente com psicologia jurídica, já há 22 anos, coordenando pós-graduação em psicologia jurídica, e então participando muito da formação, né, desses novos psicólogos nessa área, e conselheira agora, né, nessa gestão, coordenadora de psicologia, da Comissão de Psicologia Jurídica. E até por essa minha trajetória profissional, que a gente tem observado a importância de realmente criarmos espaços para discussão da questão de documentos, né? Nós, psicólogos, historicamente, nunca fomos muito trabalhados na nossa graduação para elaborar documentos, né? Normalmente, a parte escrita da nossa profissão não é muito estimulada, incentivada durante a formação, tradicionalmente, né? Então, alguns profissionais acabam buscando suas formações paralelas após formatura nesse sentido, né? Eu penso também, como estudiosa interessada nas questões de pós-modernidade, que vivemos também uma nova fase da sociedade, onde estamos menos acostumados ainda a escrever, né? Com tanta tecnologia, a produção de documentos, a produção de texto, a gente tem tantas outras formas de acessar a informação, de trabalhar com informação, que a produção pessoal também, na verdade, não está sendo muito incentivada. Bom, só que no campo jurídico, né, onde a gente sabe que a busca da verdade, né, contínua, uma das formas é justamente pelos documentos produzidos, enfim, não só pelo psicólogo, o documento da psicologia passa a ter um papel fundamental. E em algumas áreas, em especial, como o campo da psicologia dentro das várias de família, dentro das várias de infância, na área criminal, os documentos que nós produzimos, eles são subsídio fundamental realmente para a decisão do magistrado, porque as questões que estão na lei jurídica, elas têm um componente de ordem psicossocial extremamente relevante, né? São os componentes de ordem psicossocial que acabaram se judicializando, que acabaram se tornando, né, nesses processos muitas vezes litigiosos, e que então tornam o nosso documento realmente fundamental para essas áreas. E a partir então dessa observação, como formadora de novos psicólogos, como supervisora de estágio em todas essas áreas, né, desde a área da primeira fase, por exemplo, em delegacias, onde alguns psicólogos já produzem, né, documentos também, na fase processual, na fase de execução de pena, e a gente tem acompanhado toda essa produção de documento, que a gente já, antes da gente assumir a gestão, eu já vinha percebendo essa necessidade, né? E dentro da comissão, a gente passou a conversar mais sobre isso, e ver então que poderíamos criar um espaço inicial, né, trazendo algumas pessoas para debate, falando da sua experiência, algumas pessoas que estão há muito tempo, né, na área de psicologia jurídica, então tem uma grande pertinência, né, para falar de qual é o nosso papel nesse sentido. Então convidei a Deise Bernardi, que é uma pioneira da psicologia jurídica no Brasil, né, e de São Paulo, TJ de São Paulo, e tem uma reflexão super importante sobre essa questão da produção de documentos em várias áreas. Então vocês vão ter, né, uma oportunidade de conversar com ela hoje durante o dia.
Mas, justamente assim, eu não sei, nunca soube e continuo não sabendo, em psicologia jurídica nem se fala, né? A gente tem que trabalhar sempre de forma interdisciplinar. Então, se trabalhamos junto ao direito, temos que conversar com o direito, né? Quais são as demandas do direito, de que maneira estamos ou não estamos atendendo, né? Essas demandas. Então, era fundamental que ouvíssemos também alguém do direito, né? Temos tido via universidade uma relação bastante próxima com o Fórum Descentralizado do Pinheirinho, onde a doutora Manuela é a magistrada, né? E a convidei, a gente tem tido uma aproximação bem importante, uma pessoa que está muito junto da psicologia, entendendo o papel da psicologia, valorizando e demonstrando assim, nesse todo esse tempo aí que temos tido atividades juntas, uma parceria teórico-técnica bastante importante, né? E achei que ela poderia então também colaborar nesse diálogo, né, nessa aproximação com a gente aqui. E pensamos então a tarde em termos psicólogos de diferentes práticas dentro da área jurídica, que seja sistema penitenciário, como perito nomeado, como perito do TJ, junto à assistência social também, né, que a gente sabe que temos ouvido nas nossas andanças aí pelo interior do Paraná como conselheira, o quanto os psicólogos das políticas de assistência social em especial, mas da saúde também, da educação, têm sido demandados pelo sistema de justiça e criando alguns impasses bem importantes, né? Então, por isso que a gente achou importante essa parceria entre a Comissão de Psicologia Jurídica e a Comissão de Assistência Social, né? Então, esse evento é uma parceria dessas duas comissões para se discutir também com os psicólogos que trabalham na assistência e que produzem documentos para o Ministério Público, para o Judiciário. Então, esse foi o caminho da nossa comissão, né, para esse evento acabar acontecendo. Então, a nossa comissão tem estado bastante preocupada com algumas questões, tá? Foi feito um levantamento da Comissão Ética, de Orientação Ética, o ano passado, em 2017, né, em torno de 50 e poucos % dos processos éticos com relação a psicólogos são relativos à atuação na área de psicologia jurídica, né, ou psicólogos clínicos que fornecem documentos que acabam caindo no judiciário. Então, se a gente pensar todos os campos de atuação que existem na psicologia, educação, esporte, trabalho, etc., e a metade da psicologia jurídica, acho que temos que parar para conversar sobre isso, né? Temos que ver o que está acontecendo, né? Então, esse também foi um fator. Além disso, a comissão tem se debruçado em outras frentes de trabalho, né? O Paraná é representante no GT Nacional de Medidas Socioeducativas em Brasília, e eu sou representante do sul do Brasil, represento Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Na discussão do GT Nacional de Medidas Socioeducativas. Temos um GT também, onde a Comissão de Psicologia Jurídica participa, que é agora com a implementação da nova lei da escuta da criança na Justiça, né? Eu faço parte desse GT também, e estamos elaborando uma nota técnica que deve sair brevemente, ela já está quase pronta, né? De orientação do Conselho para os profissionais diante da lei que foi aprovada agora, né, em abril. É uma outra frente de trabalho nossa e que acaba também envolvendo documentos, né? Porque que documentos vão sair documentos dessas escutas, do depoimento, da escuta, da perícia, né? A perícia já, na verdade, já é determinada. Então, assim, toda essa discussão a gente já vem se reunindo aí há uns 3 meses, esse GT, e elaborando essa nota técnica, né? Aqui no Paraná, também no Estado, a gente fez uma assessoria técnica do DEASE, e eles nos pediram um parecer técnico a respeito do modelo de relatório interdisciplinar que todo o Estado vai utilizar, né, os psicólogos que atuam na medida de socioeducação e as equipes. E a Mariângela,
Oliveira, que é conselheira também da Comissão de Avaliação Psicológica, analisamos todo o material que eles nos enviaram e elaboramos um parecer e ficamos bem contentes que ontem a gente recebeu um ofício que já saiu no Diário Oficial, onde o DIASE toma uma posição frente a isso e com base no parecer que a gente teve, né, uma parte dele é com base no parecer que a gente deu aqui pelo Conselho, pelo CRES também, o Conselho de Serviço Social. E, enfim, então são andamentos que a gente tem tido, né, atividades que a gente tem tido. Tivemos uma aproximação importante com a Defensoria Pública, também eles nos procuraram aí um mês atrás, mais ou menos, para discutir uma aproximação efetiva dessas duas instituições, Conselho e Defensoria Pública, diante de algumas frentes, né, algumas demandas. Também eu acho que tem sido uma aproximação bem importante. Eu acho que assim, tem várias outras coisas acontecendo, né, mas não vou citar todas, mas assim, só para vocês tomarem conhecimento de qual tem sido o movimento da Comissão de Psicologia Jurídica, nos aproximando, né, teve a questão da Anjude, que é bem importante, né, o CNJ definiu algumas novas atribuições para o psicólogo do judiciário, como psicoterapia, dirigir, ser o indivíduo que vai nas visitas domiciliares dirigindo o carro do tribunal, enfim, motorista, né? E daí a gente teve que também se posicionar. Essa semana fizemos o nosso parecer, foi um posicionamento das comissões de psicologia jurídica do Paraná inteiro, que estamos juntando as posições, e na terça-feira a nossa comissão aqui de Curitiba elaborou, né, juntou todo um texto e deve ter ido ontem, né, Thalita, para a nossa posição do Conselho frente a essas indicações do CNJ, de psicólogo fazer psicodiagnóstico, psicoterapia, enfim, no judiciário, né? Então também isso dá margem para uma série de outras discussões, tá? Mas quero dizer então que assim, fico muito grata de estar aqui. Essa parte de documentos é uma parte que me interessa muito, né? Eu acho que realmente a gente tem que colaborar com os profissionais orientando na elaboração disso, porque, né, a questão de estar sendo foco de tanto processo, acho que é um indicativo importante. E vou deixar vocês agora com os nossos convidados, desejando que sejam todos bem-vindas e bem-vindos, que aproveitem, né, bastante o nosso dia, né? A ideia é que cada palestrante fale inicialmente, tenha a sua fala, e depois a gente abre, depois das duas falas, a gente abre para os debates, tá bom? Muito obrigada. Passamos então agora à mesa redonda Perspectivas do Direito e da Psicologia com relação aos documentos psicológicos. Convidamos para compor a mesa, para essa mesa redonda, a doutora Manuela Simon Pereira Hartmann, juíza de Direito. A doutora Manuela é graduada em Direito em 1996 pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, possui pós-graduação lato sensu pela Escola de Magistratura do Paraná. Ingressou na magistratura no ano de 1999 e desde então atua na área de família, infância e juventude. Foi também professora da Escola de Magistratura do Paraná, ministrando a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente é juíza titular da Vara Descentralizada do Pinheirinho, em Curitiba. Convidamos também para participar desta mesa a psicóloga Deise César Franco Bernardi. Deise foi presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenadora do curso de especialização em Psicologia Jurídica do Instituto SEDES Sapitcha, membro do Comitê Gestor do NECA, Associação de Estudos sobre Crianças e Adolescentes, e membro do Comitê Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Atualmente é consultora sobre medidas de proteção para a infância e juventude. Passamos então agora a palavra à doutora Manuela, que fará sua fala, O que o Direito Precisa. Então, bom dia a todos, todas. Inicialmente eu quero agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, Dr. João Batista Fortes da Silveira,
professora Maria Cristina Neiva de Carvalho, né? Tenho a dizer que, como a professora Maria Cristina colocou no início, há 3 anos eu a conheci, né, numa época em que o Fórum do Pinheirinho, então, convocou as faculdades, né, de Direito para nós estabelecermos uma parceria. E a PUC foi a primeira universidade que respondeu ao nosso chamado, né, que nos recebeu, na época, a professora Mariângela, a professora Janice, a professora Naim, né, e desde então nós temos essa parceria que tem sido muito profícua. Tenho a dizer que é um privilégio para o Fórum Descentralizado do Pinheirinho ter essa parceria com, né, uma instituição da seriedade, da competência da PUC. E mais do que isso, tem sido também uma honra para nós desfrutar do trabalho, né, da professora Maria Cristina, né, uma profissional com grande competência e com muito entusiasmo por aquilo que ela faz. E isso é contagiante, né? Então, e tem resultado realmente a gente sente isso, uma melhora da prestação jurisdicional lá no nosso fórum. Então, eu tenho a registrar isso, meu agradecimento à PUC e especialmente à professora Maria Cristina. Eu cumprimento, então, também a doutora Deise, né? Não a conhecia pessoalmente, apenas de fama, né, doutora Deise. E quero dizer que é um prazer estar aqui dividindo a mesa com a doutora. Acho que todas as pessoas que se dedicam, né, dedicam a sua vida profissional à área da infância e juventude merecem o nosso respeito, né, ainda no Brasil, nesse nosso país em que a prioridade, né, da criança e do adolescente ainda tem que ser arrancada do papel, né? Ela não sai assim espontaneamente. Então, meus cumprimentos e desejo também uma boa palestra, que nós possamos aí dialogar e chegar em boas conclusões. Bom, enfim, o tema que me foi proposto, do que o direito precisa, né? E, para começar, eu preciso contar para vocês, não posso deixar, e contar para vocês que quando eu recebi esse convite para participar, né, desse encontro, e passei a refletir sobre esse tema que me foi proposto, né, do que o direito precisa, eu me senti como se eu pudesse utilizar uma imagem colocada numa sala de espelhos. E me surgiram dezenas de perguntas, né, indagações e reflexões que só me fizeram reconhecer ainda mais, ratificar ainda mais o meu entusiasmo pela psicologia. De leiga, né, não tenho formação nessa área, mas o meu entusiasmo. E só um psicólogo mesmo para suscitar em nós esses questionamentos, né, com uma pergunta que parece tão simples, né, do que o direito precisa. E aí, dentro disso tudo, me vieram várias perguntas, né? Por que eles estão perguntando isso, né? Será que nós estamos exigindo demais? Será que nós estamos exigindo de menos dos documentos psicológicos, né? Aí encontrei a professora Maria Cristina no fórum e falou assim, olha, não é para falar o que a gente quer ouvir, é para falar a verdade. Eu falei, poxa, então eu acho que talvez eu esteja sendo um pouco condescendente, né, com esses documentos. Aí eu vi o tema da doutora Deise, o que é possível para a psicologia. Falei, bom, então talvez eu esteja pedindo demais, né? Também me surgiu a indagação do que o direito precisa, mas eu estou autorizada a falar em nome do direito, eu sou o direito, enquanto magistrada eu sou o direito. Enfim, centenas, né, de questionamentos que me vieram e eu fiquei realmente muito instigada com essa questão. E resolvi então testar, mas será que é porque eu sou magistrada? O magistrado não está acostumado a ser indagado, né? Ele está acostumado a perguntar,
pergunta para a parte, pergunta para a testemunha, pergunta para o psicólogo, mas ele não está acostumado a ser indagado. Será que é isso, então, que me deixou assim, tão perplexa, né, com essa pergunta do que o direito precisa? Falei, eu vou fazer um teste, né? E teste, laboratório, primeiro é a família, é o laboratório. Então, falei, bom, cônjuge, né? Vamos perguntar para o cônjuge se der algum... Se a coisa ficar muito grave, tem a vara de família para intermediar isso aí. E tem uma questão, enfim, entre eu e meu marido, que é que eu costumo chegar muito tarde em casa do trabalho, né? E é uma questão, assim, que é um tema recorrente ali nas nossas discussões. E chegou um dia, ele, né, mas de novo, você chega tarde em casa. Eu falei assim, tá, mas eu falei, mas você sabe que eu tenho um trabalho, né, aquela discussão. Eu falei, não, então tá, do que você precisa? Falei, opa, não sou só eu que fico, né, Aí ele falou, não, se um dia você chegasse antes das 8 em casa, a gente podia sair para jantar. Eu falei, opa, né, gostei, né, acho que não sou só eu, né, e resolveu o nosso problema, né. Então a gente, desde então, eu estou tentando chegar um dia, pelo menos por semana, antes das 8 em casa. E aí eu falei, bom, se também fiz esse teste em casa e parece que deu certo, vou tentar fazer no fórum, né? Então, uma audiência bem complicada, era um casal que disputava a visita, né, do filho, não conseguiam se acertar quanto ao exercício de direito de visitas. E eu já tinha dado uma sentença há 2 anos, fixando, estabelecendo, regulamentando as visitas. Não estava sendo cumprida, o pai acabou ingressando com pedido de revisão da regulamentação. E aí, na audiência, enfim, nós dois ali conversando, e aquela discussão, aquele conflito, e eu cheguei, mas, enfim, meu senhor, do que o senhor precisa? E é isso também. Eu falei assim, não, mas o senhor está aqui, o senhor está pedindo aqui? Não, que a senhora decidir, tá bom. Eu falei, não, que eu decidi não tá bom, eu estou perguntando o que o senhor precisa. O senhor me procurou aqui, né? Eu disse o que era para o senhor fazer, o senhor não cumpriu e ainda disse que não estava bom do jeito que estava. Então, o que o senhor precisa? Enfim, e aquela audiência foi evoluindo numa conversa entre os dois que acabaram entabulando um acordo, né? E até agora, pelo que se tem notícia, eles não houve nenhum pedido mais relativo a esse ex-casal, né? Então, do que me fez concluir que realmente a gente precisa, é uma pergunta muito pertinente, né? Que só, como eu disse, o psicólogo para nos fazer olhar para nós mesmos, olhar para os outros, né? E a gente precisa talvez nos perguntar mais do que nós precisamos e perguntar para os outros do que os outros precisam, né? Então, já partindo daí, esse encontro já foi muito transformador para mim. Mas vamos então partir para as conclusões que eu cheguei a respeito disso, né? A respeito dessa reflexão. E para isso, então, eu montei a minha fala em 4 itens, que seriam o que são os documentos psicológicos, onde são apresentados, como devem ser apresentados, e, enfim, um resumo, né, do que o direito precisa. Então, partindo já para o primeiro ponto, o que são os documentos psicológicos, né? O conceito de documento para o direito não coincide exatamente com o conceito dado pela psicologia, né? Para o direito, o documento é um meio de prova materializado num instrumento através do qual se demonstra um fato. Então, pode ser um escrito, uma gravação, uma imagem, um arquivo digital, né? Isso é documento para o direito.
Então, por aí já se pode ver que o documento, no conceito da Resolução 7 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia, ele não coincide, né? Os conceitos não coincidem nessa classificação, né? Entre a declaração, o atestado, o relatório, o parecer, o laudo, né? Então, se nós partirmos daquela classificação do Conselho Federal de Psicologia, apenas a declaração seria um documento no sentido jurídico, porque está apenas atestando ou demonstrando um fato. Ou seja, por exemplo, a pessoa compareceu em um determinado atendimento psicológico. Uma declaração é um documento para fins do direito. Já os demais, o relatório, o parecer, o laudo, né, eles se aproximam mais do que o direito denomina, então, prova técnica, porque ela não expressa apenas um fato, mas sim uma avaliação técnica sobre este fato, né, ou sobre um conjunto de fatos. Né. Então, para o direito, esses documentos, na verdade, seriam uma prova técnica. Também são meios de prova, né, de demonstrar algo, só que não apenas demonstram um fato, e sim uma apreciação técnica. Colocando em termos mais práticos, uma certidão da matrícula de um imóvel é um documento para o direito. Ele atesta que aquele imóvel existe. Já uma avaliação levada a efeito por um engenheiro, por um corretor de imóveis a respeito daquele imóvel, é uma prova técnica, porque ela contém uma avaliação técnica daquele objeto. Né? Outro exemplo, uma fotografia. Pode ser um documento que eu demonstro que eu possuo um quarto na minha casa para receber o meu filho. Né? Agora, um relatório psicológico é uma prova, é uma prova técnica, que pode, por exemplo, demonstrar se aquele ambiente daquela residência é adequado para receber aquela criança. Né? Então, aí a diferença entre fato e avaliação técnica. Né? E por que eu destaco essa importância? Porque, evidentemente, que a análise de uma prova documental, no sentido jurídico do termo, né, e a análise de uma prova técnica, no sentido jurídico do termo, elas são diferentes, né, pelo grau de subjetividade, evidentemente, que existe numa prova meramente documental e numa prova técnica. Estou dizendo com isso que toda prova documental é eminentemente objetiva? Não, né? Tudo que nós vemos, que nós sentimos, passa pela subjetividade, né? Mas a diferença é este grau, né? E isso deve ser levado em consideração tanto pelo intérprete, ou seja, pelo juiz, ou advogado, ou a parte que toma contato com aquele documento, né, quanto no momento da produção daquele documento, ou seja, para o psicólogo. Né? É importante que se tenha em mente isto, essa subjetividade, essa objetividade. Aliás, me parece um tema assim, que também é bem relevante que a gente aborde aqui nessa nossa conversa. Né? Mas é importante ter em mente isso. Como eu disse, é óbvio que mesmo um documento no sentido puro, ele acaba ensejando uma interpretação. Né? Então, por exemplo, eu falei que uma gravação é um documento, para o direito é considerado um documento. E cada vez mais nós vemos nos processos judiciais, são juntados, né, prints de WhatsApp, né, gravações de áudio, de vídeo, né? É muito comum que isso venha acontecendo, né? Então, outro dia a gente recebeu uma gravação que continha lá a criança
dizia: sai daqui, vovó, você é feia, eu não quero você, né? E a parte buscava demonstrar que então a criança não estava bem sob os cuidados da avó que detinha a guarda provisória dela, né? A gravação é um documento, mas evidentemente que ele seja uma interpretação, apesar de não conter uma avaliação técnica, ele seja uma interpretação. Em que contexto foi produzida aquela gravação, né? Então, naquele caso ali, a gente acabou não considerando no primeiro momento apenas aquela gravação, porque se percebeu que foi feita num contexto em que a mãe tentava levar a filha para visita, que ela estava vedada, a avó não estava permitindo, e, enfim, se travou uma discussão muito séria entre a avó e a mãe. Parece natural que a criança fale, né, a avó é feia, eu não quero você, eu queria sair passear com a mãe, né? Então, só para dar um exemplo, né, de como mesmo um documento puro, ele seja uma interpretação. Quanto mais, né, a interpretação de um documento que contém ele próprio uma carga de subjetividade. Mas, como eu disse, isso é um ponto que nós precisamos talvez avançar mais lá na nossa discussão, quanto a esta subjetividade e objetividade que mesmo a prova técnica nós precisamos que ela tenha, né? Que o documento psicológico ele precisa ser objetivo, né? Então, mas deixo mais para frente. Então, só para concluir esse primeiro ponto, eu acho que é importante que a gente destaque isso e tenha isso em mente, né? Que o documento psicológico, ele, como todo o documento, ele é um meio de prova. Ou seja, ele se destina a demonstrar um fato ou a análise técnica de um determinado fato. Eu acho que isso que é bom que a gente deixe bem claro o que são os documentos psicológicos, né? Partindo então para o segundo ponto, onde são apresentados os documentos psicológicos, né? Bom, o âmbito de apresentação dos documentos psicológicos no sistema da justiça. E aqui, também quero abrir um parênteses, porque a doutora Maria Cristina enumerou, e de fato a gente vem percebendo isso, com certeza a doutora Deise também verifica isso no estado dela, né? Uma ampliação do âmbito de atuação, né, da psicologia, né, no direito. Então, uma ampliação do âmbito da psicologia jurídica, né? Quando eu ingressei na magistratura, por exemplo, há 20 anos aproximadamente, nós não tínhamos psicólogos no fórum, né? Não tínhamos servidores psicólogos. E muito pouco nós nos valíamos do trabalho do psicólogo, né? Ainda mais na área da infância e juventude, existiam nas comarcas um pouco maiores os serviços auxiliares da infância, né? Que eram compostos por um psicólogo, um assistente social, mas que atuavam mais nessa área da infância e juventude, né? Em casos muito realmente peculiares, complexos, que a gente solicitava a intervenção da psicologia, né? E isso foi aumentando assim, né, gradativamente. Aqui no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná foram sendo criados os núcleos de assessoria psicossocial, né? Nós sabemos ainda que algumas comarcas do interior ainda não possuem, né, tanto que foi feito um concurso recente no tribunal para prover esses cargos, né? E a gente vê que está realmente crescendo muito, né, o âmbito de atuação. Eu até fui chamada esses tempos para participar de um outro encontro que fala da judicialização das relações familiares, né? E evidentemente que com essa judicialização das relações familiares, a gente também vem com isso se eu posso falar essa palavra, uma psicologização do direito,
né? Então é um círculo aí que nós estamos formando e cada vez maior. No fórum, por exemplo, a área da... Estou vendo a Cristina aqui, né? Maria Cristina. Ela trabalhou lá no fórum, fez o estágio obrigatório dela lá no fórum, né, Cristina? Então ela não vai me deixar mentir aqui. Se eu estiver falando uma verdade, ela vai depois me desmentir. Mas as salas ocupadas pela área de psicologia estão cada vez maiores, né? Nós já temos agora 5 salas destinadas ao setor de psicologia. O Gabriel, né? O Gabriel também trabalhou lá. 5 salas destinadas à psicologia e está faltando espaço, né? E está faltando gente. Então, nós, né, com a parceria da PUC, nós já estamos com 4 projetos, né? Inclusive, essa semana iniciou a nova oficina de guarda compartilhada. Dia 8 nós iniciamos, então, a nova oficina do projeto Novos Caminhos, destinados a adolescentes em situação de risco, né? Temos projeto de acolhimento psicológico, um serviço de plantão psicológico também, desenvolvido com parceria com a PUC. E faltou oficina de parentalidade, né? Então, e esse crescimento, quanto mais poder, né, mais responsabilidade. Então, é uma grande responsabilidade que está sendo trazida para vocês, né? Para nós também, enquanto juristas, para vocês, enquanto psicólogos, né? Atuar nessa área da psicologia jurídica. Então, nós precisamos mesmo refletir muito sobre esse assunto, é um assunto muito sério e que nós precisamos, de fato, nos debruçar. Então, como eu ia dizendo, os documentos psicológicos no sistema da justiça, eles são, em geral, apresentados dentro de um processo judicial, né? O processo judicial é um procedimento, uma sequência concatenada de atos destinada a um fim, instaurado geralmente a pedido do interessado, né, as partes. Pode ser a pedido do Ministério Público, que representa, então, a sociedade, o interesse público, né? Mas é sempre instaurado a pedido de alguém, para a solução, então, de um conflito jurídico, né? Alguns falam, né, que, atualmente, no processo judicial também deve transformar esse conflito. Às vezes, nós não seria o caso de solucionar, transformar, né? Mas isso seria uma outra história que nós não podemos entrar aqui hoje, né? Mas dentro do tema que nós estamos refletindo, então, do que o direito precisa, o Ministério está alerta inicialmente a um fato, que nem sempre os conflitos judiciais, ou seja, os processos judiciais, eles espelham um conflito jurídico, né? Então, esse é um ponto que me parece que o psicólogo precisa ter presente na hora da elaboração do documento psicológico. Há, de fato, controvérsias, conflitos judiciais, processos, então, judiciais, em que o conflito é jurídico, né? Então, se discute ali quem tem ou não direito. Isso, então, é uma situação. Há, no entanto, conflitos judiciais ou processos judiciais em que há um conflito jurídico, mas há também um conflito psicológico e social ou psicossocial, né? Nas áreas da infância e juventude, em alguns casos na área da família, que a gente percebe mais, né, essa situação. Eu costumo sempre dar esse exemplo, o processo lá do fórum, em que era uma execução de alimentos, cobrança de pensão alimentícia. O pai não pagava alimentos, né, para a filha havia muito tempo. E, a princípio, um conflito jurídico puro, né? A parte tinha o direito de receber e o outro não queria pagar, né? Mas, no entanto, na audiência, a moça então já tinha 14 anos
E ela quis entrar na sala de audiência. Eu geralmente não permito, né, que os menores participem nesse momento ali, mas, enfim, ela insistiu muito para entrar, e a mãe também, enfim, eu permiti, né. E ali na conversa, para tentar acertar a questão de que tinha que pagar, que, né, não dava mais para ficar daquela forma, a menina falou assim: mas pai, eu só queria que você fosse na minha festa de 15 anos. Na semana que vem. Aí o pai... E aí começou então, né, uma conversa, né? E a gente percebeu que existia um conflito então psicológico ali, né? Um abandono afetivo, um problema de relação pai e filha, né? E, bom, para o final da audiência, eles acabaram estabelecendo um acordo que ele ia pagar metade do débito que ele estava, né, do valor que ele deveria pagar, e se comprometia a ir na festa. Falei, bom, eu não vou poder pôr isso no acordo, né? Tem como compelir, né, o teu pai aí. Não, mas eu vou. Falei, bom, então aí vai ficar na consciência do senhor, né? E enfim, aquele processo foi arquivado, ele efetivamente pagou o débito. E um dia só a parte bateu na minha porta e falou assim: ó, doutor, eu só vim aqui só rapidinho para WhatsApp. Ele foi na festa, tá? Eu falei, puxa, que bom, né? Então, resolveu o conflito psicológico. Então, havia ali, né, parecia só ser um conflito jurídico, mas existia um conflito psicológico ali, né? Há também processos judiciais em que não há um conflito judicial. O conflito é puramente psicológico, né? Ocorre com alguma frequência na vara de família, né? Vamos dizer, o pedido de divórcio puro. Não tem bens, não tem filhos, não tem controvérsia nenhuma sobre nada, ninguém quer pedir pensão para ninguém, mas a parte é compelida a entrar com um pedido de divórcio que não existe requisito jurídico nenhum, basta a pessoa não querer, um não quer, dois não casam, um não quer, não ficam mais casados, né? Então não existe um conflito jurídico, na verdade, no pedido de divórcio puro. Mas todos os dias entro na vara de família, na minha vara de família, 5, 10 pedidos de processo pedidos de divórcio puro. Então, evidentemente que ali não há um conflito jurídico, na verdade, naquele processo. Deve existir algum conflito psicológico, porque, né, poderia ser feito até no cartório extrajudicial, né, esse pedido. Então, se ocorreu ao Poder Judiciário, é que alguma coisa tem ali. E geralmente aparece. Aí, quando vem a contestação, aparece lá: não, porque eu fui vítima de violência doméstica, porque a mulher abandonou a casa e foi com outro, enfim, né? E aí, ali aparece, então, o conflito psicológico, né? E é importante, por que é importante, né, todas essas distinções? Se o psicólogo for chamado a emitir um documento num processo desse, é importante que se identifique isso e que se coloque, porque nem sempre é claro para o juiz isso, né? Se coloque, olha, aqui, né, que a gente está vendo é que há, né, uma questão mal resolvida no âmbito da afetividade, né, das relações, enfim, né? E, por fim, nós não podemos deixar de citar aqui, há o conflito judicial em que não há conflito nenhum. Não há conflito psicológico, não há conflito jurídico, né? Infelizmente, né, eu chamo isso de fake litígio, né, para usar uma palavra da moda, mas existem processos que são fruto de má fé, né, são processos criados, né, com algum objetivo escuso. Então, é importante que se tenha em mente isso também, né? E se o psicólogo for chamado a emitir um
relatório, um parecer numa situação desse tipo, é importante que se pense, né, se existe realmente esse conflito. Essa semana mesmo, no fórum, também durante uma audiência, a pessoa acabou passando mal, né, o senhor pedindo de divórcio, o senhor acabou passando mal ali e nós acionamos então até o serviço de urgência, serviço médico de urgência, acionamos nosso serviço de acolhimento psicológico, de plantão psicológico ali, até os advogados ficaram, né, super, como assim? Tem um psicólogo aqui para ajudar? E enfim, ali durante o atendimento, o senhor acabou falando, né, na frente do médico ali do SAMU: doutora, mas eu falei para a senhora que eu queria arquivar esse processo, eu não quero continuar com isso. Tipo, por que existiu esse processo? Né? Não existia conflito. Né? Foi criado, ou se existia o conflito, ele não existia mais, e era dever, então, do advogado pedir extinção, né, ou noticiar que as partes se compuseram extrajudicialmente, que não precisava mais. Então a gente precisa estar atento também para essa possibilidade, né, isso aí é um caso, né, que acabou ali se resolvendo, enfim, depois de tudo isso aí, eles acabaram realmente, foi desmascarada ali a situação e acabou sendo arquivado de fato o processo a pedido das próprias partes, né. Mas nem sempre é tão simples assim de identificar. Né? Então, é uma questão para se estar atento. Bom, outra questão que me parece importante também é saber aonde em que tipo de processo esses documentos vão estar inseridos. Né? Eu não quero ser assim cansativa aqui de mencionar, mas assim, eu acho importante para a gente colocar isso num plano concreto, né? Porque nós também corremos o risco, e isso acontece também para o magistrado, para o advogado, né? Certamente também pode acontecer para o psicólogo, de levar aquele caso a um nível de abstração que a gente esqueça que aquilo é uma coisa verdadeira, que está acontecendo no mundo real, né? Nessa nossa época, que eu acho que nós já passamos até da sociedade líquida, nós estamos numa sociedade de vapor, né? Onde tudo sequer está no papel, está na nuvem, né? Os nossos processos judiciais hoje no estado do Paraná são quase que 99% digitais. Né? A gente trabalha com esse mundo da nuvem, né? Está tudo na nuvem. Então a gente precisa ter isso como concreto. Né? Então acho importante que a gente pense aonde que vai estar sendo inserido aquele documento, né? Ele vai produzir efeito no mundo concreto, no mundo real, né? Não na nuvem. Então, só para citar alguns, para a gente pensar sobre isso, né? Até para ratificar essa afirmação que eu fiz da ampliação do espectro da atuação da psicologia jurídica. Então, vejam, na área da infância e juventude, onde que é chamado, né, em que momento que é chamado o documento psicológico, para situações de crianças e adolescentes em situação de risco por maus tratos, negligência, abuso, omissão, manifestação quanto a crianças, adolescentes acolhidos, pareceres quanto à adoção, né, tanto com relação aos adotantes quanto aos adotados, na área infracional, as medidas socioeducativas, que já foi citado aqui também, na área de família, né, em questões de guarda compartilhada, dano moral, abandono afetivo, maternidade e paternidade socioafetiva, alienação parental, né, formas de visitas, afastamento do convívio parental.
mesmo na área civil, que não é na minha área de atuação atualmente, né, mas existe uma exigência de manifestação do psicólogo numa avaliação de um dano moral, numa interdição, né, nós precisamos saber em que grau é esta incapacidade, em que quantidade, né, durante quanto tempo haverá essa capacidade. Na área trabalhista também, de dano moral, assédio moral, área criminal, exame de corpo de delito, depoimento de menores, que já foi citado aqui, a questão própria da imputabilidade, a área de execução penal, então, a execução das penas, exame criminológico para progressão de regime, na área da vitimologia, justiça restaurativa, e a área da conciliação e mediação, né? Então, são alguns aí dos processos, tipos de processos que me ocorreram, para a gente lembrar onde eles estarão produzindo os seus efeitos, né, os documentos. Indo para o terceiro ponto, talvez esse seja aqui o mais árduo, como esses documentos podem se apresentar, o que eles devem conter. Bom, num aspecto formal, em termos de regulamentação legal, nós sabemos então que no âmbito da psicologia nós temos então a já mencionada resolução 7/2003, Conselho Federal de Psicologia, então, né, enumera lá os requisitos, né, desses documentos psicológicos, né, os requisitos formais e também materiais em certo sentido. O Código de Processo Civil, né, então no âmbito jurídico, também regulamenta de uma certa forma, mas com mais ênfase, a questão da perícia, né? Então, a declaração lá mencionada na resolução, ela é tratada como um documento, né? O documento ele tem validade enquanto o próprio documento ali, não há um requisito formal, né, muito destacado quanto a isso. Agora, no âmbito da perícia, que é uma prova técnica, então há uma regulamentação maior no âmbito jurídico do que essa perícia, de como ela se deve apresentar, o que ela deve conter, né? Então, o artigo 464 do Código de Processo Civil, primeiro, ele estabelece em que casos cabe a perícia, né? E a perícia cabe quando a prova do fato depende de um conhecimento especial técnico. Então, é nesses casos que o juiz está autorizado, então, a determinar que uma perícia seja realizada. Nesse mesmo artigo, há ainda a previsão da prova técnica simplificada, que é quando o juiz chama um técnico de uma determinada área e o inquire, faz perguntas, né, assim como os advogados, o Ministério Público, fazem perguntas sobre um tema em tese, né? Então, temos a perícia e a prova técnica simplificada. O artigo 466 do Código do Processo Civil estabelece os deveres do perito, né? Eu não vou enumerá-los todos aqui, em razão do tempo que nos foi reservado para essa fala, mas o que eu acho importante destacar aqui é que o perito, enquanto nomeado pelo juiz, ele é um auxiliar da justiça, né? Então, ele está sujeito, inclusive, a arguições de suspeição ou impedimento. Então, o juiz não pode, e o perito também não pode atuar, e o juiz não pode nomear um parente seu, ou um amigo seu, ou uma pessoa que é sua credora ou é sua devedora, a parte, né? A parte, inclusive, poderá arguir de parcialidade ou de impedimento àquele perito. Então, enquanto nomeado pelo juiz, o perito é um auxiliar da justiça. E por que eu destaco essa situação? Ele é um auxiliar da justiça. Ele está ali não para agradar o juiz, nem a justiça, né? Mas ele está ali para contribuir para que a justiça seja feita, né?
Então, ele não pode, evidentemente, tomar partido. E isso é mais relevante quando, por exemplo, nós tratamos de do assistente técnico, né? O assistente técnico é aquele que é indicado pela parte para também participar daquela perícia junto com o perito nomeado pelo juiz, né? Ambas as partes têm o direito de indicar um assistente técnico da sua confiança para também acompanhar e emitir também ele um parecer sobre aquela questão, né? Ou pode acontecer também da própria parte se antecipar e apresentar um laudo, um parecer, um relatório, né, no caso, né, um psicólogo da sua confiança, né? E aí é um ponto que é importante, vejam, apesar de ser feito por encomenda, e aí não estou fazendo nenhuma crítica a isso, né, é uma faculdade da parte apresentar esse documento, mas qual é o papel do psicólogo ali, né? Ele também, como técnico, como profissional, ele não está ali para falar do que a parte quer ouvir, ainda que ele tenha sido convocado pela própria parte, né? Não seria ético que ele agisse desta forma. Colocando em termos simples, quando nós vamos num médico, ele está autorizado, né? Eu estou pagando a consulta, ou o meu convênio está pagando a consulta. O médico está autorizado, constatando que eu tenho um mal, uma doença, uma patologia, deixar de dizer, olha, Manuela, você tem uma doença, porque eu não quero desagradar, não quero preocupar o paciente, ou porque ele está me pagando, eu não posso dizer uma coisa que ele não quer ouvir, né? Então, me parece que é a questão também da atuação do psicólogo quando é chamado pela parte para emitir um parecer, né? Ou um relatório, né? Esse relatório tem que se fundamentar na ética profissional, evidentemente na sua técnica, na sua avaliação, né? Mas não está ali para agradar a parte que pediu, né? Ou vamos dizer, um psicólogo que integra a rede pública. Ele não está ali para agradar ou para dar um parecer que agrade o secretário municipal de saúde, muito menos o prefeito, né? Eventualmente ele pode ter que dar um parecer que exija uma atuação do município, né? E nem por isso, então, ele está autorizado, né, a deixar de dizer o que tem que ser feito somente porque ele é um servidor público. Aliás, ele não é servidor do secretário nem do prefeito, é público, né, e deve atender ao interesse público, né. Então, me parece esse é um ponto também que precisamos atentar. O artigo 473 do Código de Processo Civil fala dos requisitos do laudo, né. Também não poderei aqui me estender, né, em todos os requisitos do laudo, assim, demoradamente, mas, sinteticamente, o que é dito é que o laudo tem que ter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica realizada, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Importante. E a resposta conclusiva a todos os quesitos, tá? E por fim, o artigo 479 do Código de Processo Civil, então, fala da apreciação judicial do laudo, né? Então, o juiz, ele não está obrigado a acolher, né, aquele laudo, né? Mas ele vai ter que fundamentar por que ele não acolheu. Agora, se eu pedir uma avaliação técnica de um assunto que não é do meu conhecimento, no caso da psicologia, eu quero que o psicólogo me diga, né?
E aí o psicólogo me apresenta o laudo. Para eu rejeitar aquela conclusão, eu vou ter que dizer por quê, né? Provavelmente porque me foi apresentado um outro laudo que também, né, me demonstrou, mas eu vou ter que justificar por que um eu aboli e o outro não, né? Muitas vezes, evidentemente, que as outras provas, a prova testemunhal, a prova, né, documental, elas corroboram, às vezes contradizem aquele laudo, né? Então, o juiz não é obrigado, né, a acolher aquele laudo, mas ele tem que fundamentar e dizer por quê, né? E quanto aos aspectos materiais ou de conteúdo do documento psicológico no sistema da justiça, um item primeiro, eu acho que essencial, evidentemente, a aptidão técnica, né? E aí, então, eu de fato tenho que reconhecer que eu desconheço como há essa formação, né, nas escolas de psicologia, né, se existe uma disciplina, de fato, disciplina de psicologia jurídica, né, porque é um campo específico, mas temos que pensar se isso é a nível de graduação, de pós-graduação, de especialização. Por isso que eu acho que é muito importante realmente esse encontro, a iniciativa foi muito, muito feliz, professora Maria Cristina, porque realmente nós até já comentamos que nós às vezes temos certa dificuldade de encontrar profissionais capacitados, né, no sentido, não incapazes, mas enfim, que tenham essa especialização, né? Às vezes a gente precisa e tem certa dificuldade de encontrar peritos nessa área, né? E por outro lado, me parece que é muito importante também que se diga e que se reconheça, não tenho aptidão para falar sobre isso, né? Existem questões realmente muito complexas, como, por exemplo, o caso da abuso sexual, que exige um conhecimento aprofundado, né, dessas questões, né, e que a gente, eu acho que tem que ter, né, a consciência de dizer, neste caso eu não posso atuar, já aconteceu várias vezes isso, né, eu nomeei o perito disse, não, olha, por aqui, infelizmente, não vou poder atuar, porque eu não tenho conhecimento sobre este assunto, não poderei emitir um parecer bem fundamentado sobre isso, né? Então, eu acho que é um ponto que se deve levar em consideração. O outro é o conhecimento do objetivo e contexto do documento. Então, identificação do tipo de conflito ou da ausência de conflito, que a gente falou já no item anterior. Acho uma coisa também importante, e aqui citando um colega muito competente da vara de família de Campo Mourão, Dr. Edson Vereda, e ele sempre cita assim, que o processo não pode causar um dano maior do que o processo quer reparar. Então, isso acho que tem que se ter em mente também na elaboração do documento psicológico, né? Que o estudo psicológico ele não pode causar um dano maior do que o que já existe, né? É um cuidado que eu acho que se deve ter e precisamos também nos atentar para isso. Outro ponto que eu destacaria é a descrição do método e a sua confiabilidade. Alguns profissionais, é uma questão assim que realmente na minha prática eu não verifico muito, sabe? A descrição do método e a sua confiabilidade. Alguns costumam colocar segundo fulano de tal, né? E tal. Mas são exceções, né? E me parece que assim, em casos mais complexos, talvez fosse o caso realmente de fundamentar melhor essa questão, porque o juiz é leigo, sabe? Né? Ele não compreende se é um método, que é um método psicanalítico, um método, né? Então, em casos mais complexos, seria importante isso até para
corroborar melhor a conclusão que foi dada, né? Então, por exemplo, aquela moça, a Suzane Richthofen, né, que foi condenada pelo homicídio dos seus pais, né? E está uma questão aí pendente, porque ela, em tese, tem tempo para progredir de regime, mas ela se nega a se submeter a um determinado exame psicológico, porque os advogados dela dizem que esse tipo de exame não é confiável. Tá? Então, é um exemplo de como o método, às vezes, precisa ser bem descrito e esclarecido para o juiz. Né? A conclusão ou não, né? Não necessariamente o relatório, o parecer, o laudo, eles têm que chegar a uma conclusão. A mim, como magistrada, na minha experiência, eu prefiro que o laudo diga que não conseguiu concluir do que apresente uma conclusão sem ter muita certeza. Porque a partir do momento que eu vejo ali uma certeza dita, eu encaro aquilo como uma certeza técnica para aquele profissional, ainda que eu possa questionar e faça de outras provas. Mas eu levo em consideração que aquele profissional disse isso. Né? Então, nesse ponto também eu acho que nós temos que reconhecer o momento em que, né, não conseguimos concluir. Então, vamos fazer uma nova perícia, vamos analisar sobre um outro aspecto, através de outras provas. Né? Não é o ideal que isso aconteça, mas a gente sabe que pode acontecer. Né? Então, entre essas duas situações, é preferível dizer, né? Não conseguimos concluir por isso e por aquilo. Sugerimos um estudo decorrido um outro prazo, ou seja, analisada a questão, né, de uma outra forma. Então, também um ponto que me parece importante. E, por fim, a responsabilidade, né, o comprometimento profissional com o conteúdo e conclusão daquele laudo. É o nosso nome que está indo ali. Né? Então, quando eu dou uma sentença, uma decisão, é o meu nome que está ali. Se eu errar, a culpa é minha, não é de mais ninguém. Né? Então nós temos que nos comprometer. Vai dizer que a gente não vai errar, nós vamos errar. Né? Mas eu estou me comprometendo. Para mim, aquilo é o certo. Para mim, aquilo é aquela conclusão que eu cheguei. E eu assino embaixo e eu coloco ali o meu carimbo. Né? Então, é nesse ponto, né? E se comprometer profissionalmente com aquilo, inclusive se sujeitando a que eventualmente eu até me surpreendo com esse dado, professora Maria Cristina, né, dessas reclamações, né, junto ao conselho, né, porque não é querer esconder a verdade aqui, mas de fato não posso contar no dedo os relatórios parecidos que eu recebi que me pareceu antiético, né? Alguns são mais fundamentados, outros menos fundamentados, alguns eu rejeitei, alguns eu acolhi, né? Mas assim, de infração ética, né? Então, bom, enfim, acontece e até será muito oportuno que eu ouça o que acontece para saber sobre isso. Enfim, concluindo, já estou concluindo. Em resumo, então, chegando ao meu último ponto, o que o direito precisa? Se pudesse resumir, então, tudo o que eu falei aqui, eu diria o seguinte: o direito precisa que se tenha em mente que o documento psicológico é um meio de prova destinado, portanto, a demonstrar um fato ou a análise técnica de um fato. O direito precisa ainda que se atente que o documento psicológico será apresentado num processo judicial cujo objetivo é solucionar o conflito trazido ao processo. E, por fim,
o direito precisa que o documento psicológico seja elaborado de acordo com as normas técnicas e com os princípios éticos, de forma que este meio de prova possa contribuir com a solução adequada e justa do conflito trazido àquele processo judicial. Essa é a receita do bolo. Me parece que é a receita do bolo. Depois de ter passado por essa sala de espelhos. Mas nós sabemos que dentre essa receita existem as formas de manipular essa receita, né? E aí dentro disso existem uma complexidade, né? Mas precisamos, me parece, partir disso. E assim eu concluo a minha fala dizendo o seguinte: nós precisamos reforçar a interlocução entre o direito e a psicologia. Precisamos, de fato, criar espaços de interação entre o direito e a psicologia, espaços que favoreçam a colaboração e a complementaridade. Isto, pois, o direito se ocupa do comportamento esperado do indivíduo para consigo mesmo e para com a sociedade, fundado em normas estabelecidas por este mesmo indivíduo e sociedade. Surge daí a importância de o direito interagir com outras áreas do conhecimento, e em especial com a psicologia, de modo que estas normas e a aplicação dessas normas efetivamente espelhem e garantam os anseios desse indivíduo e sociedade, quer dizer, sejam capazes de produzir justiça. Muito obrigada pela atenção de vocês.